Olá, então vamos lá para a aula 2 do nosso curso de avaliação da aprendizagem. Eu tenho certeza que quando terminar o curso, se você se dedicar, se você realmente se empenhar, você vai sair daqui do curso muito melhor, muito mais conhecedor, muito mais técnico e muito mais humano do que quando você começou esse curso, tá bom? Isso é o que eu desejo e para isso que eu preparei esse curso com todo carinho para você. Veja bem, gente, continuando então aquela corrente de pensamento, aquela linha de raciocínio que a gente estava vindo, para que uma avaliação possa desempenhar aquilo que a educação exige, é necessário que nós possamos combinar vários instrumentos e várias técnicas de avaliação. Eu costumo dizer que nós nunca vamos ser 100% justos na hora de avaliar. A gente sempre vai cometer uma ou outra injustiça, ou grande ou pequena. E por que eu afirmo isso categoricamente? Porque a gente não sabe exatamente como se dá os processos mentais do aluno quando ele aprende, quando ele constrói conhecimento. Então a gente identifica avanços ou permanências ou estagnação no processo de ensino-aprendizagem, a gente identifica por coleta de dados que não são 100% exatas. Se você usa diversos instrumentos, diversos momentos para avaliar, você avalia com mais frequência e com instrumentos diversificados, vários instrumentos, aí você está correndo menos risco de ser injusto com o aluno, tá certo? Porque você está utilizando várias ferramentas para colher uma amostragem sobre o aprendizado do aluno, sobre até que ponto ele avançou e até que ponto ele estagnou dentro do processo ensino-aprendizagem. Então nós não medimos a aprendizagem, nós medimos, na verdade, alguns comportamentos que nos permitem inferir, nos permitem analisar se houve ou não aprendizagem. É isso que nós medimos, comportamentos. A aprendizagem mesmo a gente não consegue medir. Então veja, a avaliação envolve a obtenção de evidências sobre a mudança de comportamento dos estudantes. Quando avalio, eu estou colhendo evidências para verificar se o aluno aprendeu ou não aprendeu aquele determinado conteúdo. E quando o professor verifica o rendimento escolar do aluno, ele está avaliando o comportamento que lhe permite deduzir se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Então veja, quanto maior for a amostragem que o professor obtiver, mais perfeita será a avaliação. Quanto mais recursos ele utilizar, mais instrumentos de avaliação ele utilizar, quanto mais técnicas diversas ele utilizar e quanto mais frequência ele avaliar, mais exato ele vai ser na hora de deduzir ou na hora de verificar se o aluno realmente aprendeu ou não aprendeu. Por isso que a avaliação deve ser constante e contínua. A gente não pode deixar acumular conteúdos para depois avaliar. O ideal mesmo, gente, é que a gente trabalhe uma aula e já aplique uma avaliação. Aí você vai dizer assim, nossa, mas aí vai ficar muito pesado para mim, uma prova cada aula. Eu não estou falando prova, estou falando avaliação. Prova é apenas um instrumento possível para avaliar. Então terminou uma aula, terminou um conteúdo, ou que o conteúdo leve 2 aulas, terminou aquele conteúdo, já faz uma avaliação, já faz essa verificação, aplique um instrumento de avaliação para verificar se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Então as avaliações que são mais frequentes, num período mais frequente, elas correm menos o risco de errar. O professor corre menos o risco de errar quando aplica avaliações de uma forma mais frequente, porque aí ele tem um número de amostra muito maior. E as verificações
se o aluno aprendeu ou não, podem ser formais ou informais. Pode ser através de trabalhos, de exercícios, de seminários, de debates, de dinâmicas, como pode ser também através de provas, de relatórios de pesquisa e assim por diante. É importante que o aluno conheça quais as dificuldades que ele tem e que levou ele a errar determinadas questões da avaliação. É importante que ele tenha o feedback, né? Onde que eu errei e como eu posso mudar a minha postura ou como eu posso corrigir a minha trajetória para que eu consiga construir realmente o conhecimento. Isso garante que a avaliação seja eficaz. Quanto mais o professor discute essas questões, analisa essas questões, ele então vai corrigindo o trajeto e ele vai então acertando mais, errando menos, né? Então veja, as técnicas e instrumentos de avaliações, eles são classificados de diversas formas. Em geral, as classificações são elaboradas de acordo com a forma de coleta de dados. Como que eu vou coletar dados? Então, eu posso coletar dados através do instrumento provas, eu posso coletar dados através da observação apenas, eu estou observando e já estou sabendo se o aluno está aprendendo, se ele está correspondendo ou não. Pode ser através de um estudo de caso, pode ser através de dinâmica de grupo e também pode ser por meio da autoavaliação. Aliás, a autoavaliação é um instrumento fantástico. Eu vou separar uma aula para falar apenas sobre esse instrumento fantástico que é a autoavaliação. A seleção de técnicas e de instrumentos depende de algumas variáveis. Por exemplo, depende da natureza da área do estudo ou do componente curricular. Por exemplo, eu posso aplicar uma técnica ou um instrumento de avaliação na área de conhecimento de humanas, que pode não ser possível aplicar essa mesma técnica na área de exatas, por exemplo. Está entendendo? Então, na matemática, na química, eu posso usar um instrumento que não vai ser possível usar lá na área de sociologia, de filosofia, de história, de geografia. E o inverso também é verdadeiro. Algumas vezes eu posso, por exemplo, dar provas subjetivas, descritivas na área de humanas e não me é possível trabalhar esse mesmo instrumento, essa mesma técnica na área das exatas. Então veja, depende também, o uso de técnicas e instrumentos, depende também dos objetivos que o professor tem para aquela aula, né? Ele vai apenas informar, vai transmitir informação nesse conteúdo, ou ele vai verificar a habilidade do aluno em construir, em realizar alguma coisa na prática. Ele pode também ter um outro propósito, o propósito de identificar as atitudes, conteúdos atitudinais. Então aí vai ter um outro foco, ok? Ou pode também verificar como que o aluno vai aplicar aquele conhecimento que ele aprendeu na prática dele do dia a dia. Então aí é uma outra possibilidade para a utilização de instrumentos. Depende também uma outra variável das condições e do tempo do professor, porque o professor tem que lembrar que ele tem que aplicar prova, mas ele tem que corrigir prova, ele tem que dar devolutiva para o aluno. E, gente, nada mais desagradável do que aplicar uma prova e depois, ou um trabalho, seja lá qual for o instrumento, e depois ficar naquele silêncio. Não dizer para o aluno, né, você acertou, você errou, você podia ter melhorado aqui, etc. Tá? E depende também uma outra variável para selecionar técnicas e instrumentos de avaliação, depende do número de alunos que o professor tem. Porque uma coisa é você avaliar uma turma de 10, 12 alunos, 15 alunos. Outra coisa é você avaliar, como é a realidade da maioria das escolas públicas, principalmente do Brasil, uma turma de 35, 40, 45 alunos. Aí muda completamente o foco, muda completamente o contexto
para se utilizar técnicas e instrumentos de avaliação, tá bom? Já já eu volto com a terceira aula desse bloco.